Bem-vindos ao Filosofando com Jack. Hoje eu quero falar sobre política, mas antes de você já falar que não quer falar sobre isso, que você fica estressado com política, ou que você já tem uma ideologia bem definida, eu vou pedir um pouquinho de paciência, eu vou pedir encarecidamente que você assista o vídeo até o final. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo possível, mas o que eu tenho para falar aqui é muito importante e serve para todo mundo. Qualquer espectro político que você se encontrar, esse vídeo é para você. Então, vamos lá. A gente, mais do que nunca, está vivendo na política uma polarização aguda e que é extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Eu gostaria de começar esse vídeo aqui lembrando a todo mundo uma ideia muito básica que a gente não pode perder de vista. Qualquer pessoa que está falando de política, seja falando de ideias de direita ou de esquerda, se é uma pessoa comum, uma pessoa do bem, ela quer o que é melhor para o país. Isso é indiscutível. Imagine o seguinte cenário, né? A gente como sociedade está em determinado ponto e a gente quer chegar aqui. Qualquer um que discute política quer fazer esse percurso. Ninguém em sã consciência vai defender uma ideologia que não acha que é a melhor. Só que determinadas pessoas vão defender que esse caminho é mais eficiente, vai ser mais rápido, vai ser mais produtivo, e outras pessoas vão defender que por esse caminho é mais eficiente. Só que na prática, a gente fica se degladiando um lado com o outro e a gente fica patinando sem sair do lugar. E por que isso está acontecendo? Imagine o eleitorado político brasileiro dividido em duas pirâmides. Você tem a pirâmide com a ideologia de direita e a pirâmide com a ideologia de esquerda. Nessas duas pirâmides, já vamos excluir aqui, para deixar bem claro, os corruptos, os vagabundos, os egoístas. Vamos colocar os políticos sérios, os pensadores sérios, os repórteres e os cidadãos corretos. No topo, você tem a pessoa altamente especializada naquilo que ela está defendendo. Ela estuda, ela lê, ela teoriza, ela vê exemplos de outros lugares e ela monta o seu discurso em cima disso. À medida que essa ideia vai capilarizando para a população, quanto mais gente ela atinge, mais simplificada a ideia tem que ser. Isso por uma questão muito óbvia. O cidadão comum que está na base, ele está preocupado com o que ele vai comer amanhã. Ele está preocupado se ele vai conseguir um emprego, se ele vai conseguir uma vaga numa escola decente para o seu filho, se ele vai conseguir o remédio que ele precisa. Então a gente não pode exigir que essa base, dentro do cenário brasileiro, que ainda é um país muito em desenvolvimento e subdesenvolvido em vários aspectos, que esse pessoal saiba com extrema propriedade do que está sendo tratado dentro dessa pirâmide política. Então é quase como um telefone sem fio. A ideia vai decaindo, vai se diluindo, vai se simplificando até chegar na massa. Isso é um problema já por si só, porque quem elege hoje o político brasileiro é essa base, né? Não é as pessoas que têm um melhor entendimento. E a gente, por defender muito veementemente uma das duas pirâmides, se esquecendo de que no fundo a pessoa do bem, independente de em qual lado ela esteja, ela quer o que é melhor, a gente transforma a ideologia que é saudável, que faz parte do debate, que faz parte da política, em quase que uma fé religiosa ou uma torcida de futebol. Esses conceitos hoje estão tão diluídos, tão simplificados, que ao invés da gente conseguir enxergar atitudes e políticas a serem tomadas pela administração pública, a gente transfere toda a nossa preocupação para uma figura mítica
como se ela fosse a fonte de todas as soluções e aposta todas as fichas nisso. Então, ao invés da gente defender ideias, a gente está defendendo pessoas. A gente deveria ter, em primeiro lugar, em qualquer projeto, em qualquer aprovação de lei, o custo-benefício daquilo para a nação. O que aquilo vai trazer de bom, o que aquilo vai trazer de ruim ou de custo. Só que hoje não é assim que funciona. Se você parar para ver algumas votações da Câmara, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, fica muito claro. Hoje a prioridade do político é o que eu vou ganhar com isso. Qual é o capital político que eu vou ganhar nessa votação? Eu vou votar com o meu partido, não vou apoiar aquele, vou apoiar o presidente, vou contra o presidente. O que isso me dá de capital político? E nem é a segunda preocupação. A segunda preocupação é o que eu vou ganhar de voto. Se eu levanto uma bandeira de esquerda e for votar nesse projeto, como é que o eleitor vai me ver? E aí, o cara que é mais ou menos interessado na política, ele bota em terceiro se aquilo é bom ou não para o país. É assim que se passa os famosos jabutis. Você pega uma política que de cara parece bonitinha dentro de uma ideologia, mete um monte de porcaria ali dentro, e os políticos daquela base acabam votando nisso, porque senão pega mal para a base deles. Ou pega mal para o capital político que ele tem dentro dos apoiadores do Congresso. Então, isso tudo é o que alimenta o que a gente chama do sistema. A gente fica aqui se degladiando por ideias abstratas e cria um palco perfeito para que os políticos armem uma peça e fiquem ali, desdenhando, cuspindo na nossa cara nos bastidores. O nosso país está sendo estuprado nos bastidores pelos políticos e a gente fica batendo palma da plateia, vendo o teatro que determinados candidatos fazem dentro dessa bandeira ideológica. Porque é muito mais fácil para ele pegar um livrinho que estabelece que ele tem que fazer isso, porque a população vai aceitar, o eleitor que vê aquele aspecto político vai achar ele o máximo, e eu voto, se tem jabuti, se não tem, eu vou lá, voto e está resolvido o meu problema. Eu vou ter chance de ser reeleito, eu não vou ficar mal com a minha base política. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa focar e priorizar o candidato que é honesto. Isso é muito mais importante para o Brasil de hoje do que a ideologia política que ele prega. Como é que a gente vai ficar discutindo assuntos finos de conservadorismo e liberalismo se a gente não tem saneamento básico para todo mundo? Se a gente ainda em 2021 está vivendo uma crise energética? Isso é impossível. Se a gente não resolver, não focar nos problemas básicos do Brasil, toda essa discussão política que cada vez se mostra mais abstrata, só serve de escudo para os políticos acomodados, essas múmias que ficam se reelegendo em cima do mesmo discursinho vazio de que eu vou fazer isso, que eu vou resolver aquilo e está tudo bem. E por que eu estou falando isso tudo e eu estou dizendo que esse assunto é extremamente importante? Você que quer ver um país melhor, uma sociedade mais igualitária, mais estável, quer viver com mais tranquilidade, deixar um amanhã melhor para os seus filhos e para os seus netos, o caminho é a política. Por mais que você seja caridoso, ajude pessoas que estão passando necessidade, seja morador de rua, portadores de necessidades especiais ou o que for. Isso são paliativos. Para mudar de verdade, para ter um futuro sólido, é pela política, não tem outro caminho. Então a gente precisa falar sobre isso. Eu sei que tem muita gente que levanta, que não, eu não gosto de política, é chato, eu me estresso. Tudo que você faz no seu dia a dia, o quanto você paga de imposto, aonde você trabalha, o que você compra, como você vai se aposentar. Isso tudo é política, não tem jeito. E aí, para a gente poder ter uma base mais forte do eleitorado e poder eleger candidatos mais decentes,
É o papel do meio da pirâmide fazer isso. Nós somos responsáveis, a gente está nesse miolo da pirâmide e a gente que filtra o que chega da teoria séria para a base. E a gente só faz essa transição de maneira eficiente se a gente conversar sobre o assunto e se a gente conversar de mente aberta. Se você chegar para uma pessoa que diverge de você dentro de uma ideologia política e o seu objetivo principal for ter razão, e isso é uma condição nossa muito difícil de transcender, se você não viu o vídeo anterior da semana passada, assista, que eu falo muito sobre isso lá, a gente vai ficar naquela situação de ficar pedalando, discutindo, indo e vindo. Faz um governo de esquerda, faz um governo de direita. E a gente não está percebendo que o problema não é a ideologia, nem de esquerda nem de direita, mas sim um cenário podre político que se constrói nos bastidores, desse teatro que é armado para a gente. E mais importante do que ideologia, para o Brasil que a gente tem hoje, atrasado do jeito que está, é você eleger candidatos que querem trabalhar, que são honestos. Isso é muito mais importante do que ideologia política. E por que isso é muito mais importante? Porque eu sei que se eu votar num candidato sério, mesmo que ele tenha uma imagem contrária à minha do que é melhor, dentro da discussão de um projeto de lei, por exemplo, ele vai analisar o que é melhor para o país. Ele não vai fazer cálculo político. Ele não vai aprovar qualquer coisa só porque está dentro da ideologia dele e não vai vetar qualquer coisa que seja oposta, simplesmente porque é oposto. E mesmo depois de tudo que eu falei, se você ainda defende veementemente a sua ideologia e você acha que não vai mudar, tudo bem, é seu direito pensar dessa forma. Faz parte também do jogo. Mas eu tenho que te dizer que é muito mais importante você prestar atenção no seu candidato para deputado e senador do que para presidente. Isso é um outro aspecto do cenário político brasileiro que tem que ser quebrado. Se você acha que determinada corrente política é a única a ser seguida, escolha bem o seu deputado e o seu senador. Porque quem faz as leis é o parlamento. Vocês já pararam para pensar por que a gente tem, dentro do parlamento, 594 representantes entre deputados e senadores, e a gente tem um presidente, um representante do executivo? Hoje a gente tem o toma lá da cá, é por causa desse pensamento que a gente adaptou à realidade brasileira. Quem faz projeto de lei, quem faz emenda constitucional, quem discute as regras do jogo é o parlamento. A partir do momento em que o executivo se mete a fazer isso, entra o toma lá da cá. Porque o presidente, o candidato à presidência, vem com ideias muito radicais para conquistar o eleitor na marra, e na hora de colocar isso em prática, ele tem que comprar o apoio, ao invés disso ser debatido dentro do parlamento. Existem 594 representantes do legislativo justamente para que toda a variedade da população brasileira esteja ali representada dentro de um debate técnico e calmo sobre qualquer tipo de assunto que vai se transformar numa lei. A gente tem um presidente, não cabe a ele debater se a ideia é boa ou não. Ele tem que respeitar o que o parlamento decidir. E é por isso que a gente não sai do lugar, porque o executivo fica tentando prometer mundos e fundos, resolver o Brasil através de mudanças da legislação e acaba não fazendo o que tem que fazer, que é arregaçar as mangas e ir direto no problema na ponta. Você que realmente, genuinamente está preocupado com o mundo que você vai deixar para as próximas gerações, você tem que conversar sobre política. Não tem outro caminho. O resto é paliativo. E a gente tem que conversar sobre política da maneira mais afetuosa, mais carinhosa, mais saudável possível com quem pensa diferente da gente. Porque a gente tem que lembrar que todo mundo que está conversando sobre isso quer um futuro melhor. A gente não pode continuar se degladiando e simplificando os conceitos
e continuar dando palco para os políticos vagabundos que vestem uma camisa para roubar o teu voto. Não é para fazer um país melhor. A gente só quebra o sistema, não é com uma figura mágica que vai aparecer dos céus e vai lutar e bater de frente contra o sistema. O sistema, por definição, é um conjunto sólido e grande de várias peças que provocam um resultado. Não vai ser uma pessoa que vai resolver isso. Para a pessoa ter chance de chegar lá para começo de conversa, ela já tem que estar com pelo menos um pé dentro do sistema. O sistema não deixa pessoas minimamente de bem chegarem perto. E a gente vê aí toda essa discussão sobre o quem vem na terceira via, né, nas próximas eleições, e não aparece alguém que a gente possa confiar e dizer, não, esse é o candidato, de forma tão orgânica e simples, porque o sistema não deixa. Então, se você não quer conversar sobre política, tudo bem. Pelo menos pegue esse vídeo e mande para aquele seu amigo, para aquele seu familiar, que é extremamente intransigente quando vai conversar sobre o assunto. Enquanto a gente não quebrar esses paradigmas e despolarizar o debate brasileiro sobre política, a gente nunca vai se livrar do sistema. É isso, gente. Obrigado para todos que ficaram até aqui, por terem me ouvido. Fico muito satisfeito e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.